O que acontece? A gravação do programa ela é feita durante uma semana. Então, eles chegam lá, prepara tudo, depois que tá tudo instalado, câmera, tudo, aí começa a gravação. E a gravação é um dia de trabalho normal. Os 2 primeiros dias, né? Então, é bem corrido. Os 2 primeiros dias a gente trabalha normal, a gente apanhou bastante, porque é muita gente, eles colocam muita gente lá pra comer. Eles que levam as pessoas que participam? Eles que levam. Caramba! Como o nosso salão era bem grande, era muita gente. Muita gente. E aí, não queriam deixar servir a comida do buffet, que era o que a gente trabalhava, que a gente tinha experiência. Colocar a comida no buffet, todo mundo se serve à vontade e pronto. Não, falou, ó, tem que servir à la carte. E aí, já começou o nosso sufoco, né? Aí, Já chegou o desespero. no final, acabou todo mundo comendo do buffet, comendo o que tinha no à la carte e o que saía da chapa. E aí, foi aquela bagunça nos 2 primeiros dias. No segundo dia teve o episódio do cachorrão, né? Que fez a festa lá, aproveitou, ficou daquele jeito. E foi só a correria. Os outros 2 dias é a reforma, né, amor? Isso. E aí eles dão um treino lá com cardápio, bem rápido também, pra mostrar o cardápio novo. E aí depois já entregam o restaurante reformado, né? Então, durante o programa não existe aquela aula toda que eles falam, aula de gastronomia, você vai aprender a fazer o cardápio, você vai ter um restaurante totalmente diferenciado. Não, eles te entregam o restaurante realmente reformado, mas aí a gente tem que correr atrás porque a gente quer pra depois, né? Porque aí a gente não tinha experiência com os pratos, a gente não conhecia os pratos. Então aí a gente foi estudar, foi pesquisar o que a gente queria vender, o que a gente queria servir, seguindo aquela linha do que eles deixaram. E aí a gente ficou uma semana, ainda depois que o programa entregou a loja reformada, a gente ficou mais uma semana fechada. Porque... Não, a primeira semana. Ficou. Antes da pandemia, a gente gravou. E aí eles entregaram. A gente poderia abrir no dia seguinte. Mas como eles tinham reformado tudo e os pratos eram diferentes, a gente não tinha louça suficiente pra servir aquele tipo de comida. Então a gente foi correr atrás de comprar essa louça inteira também. E aí quando a gente conseguiu comprar a louça toda, aí veio a pandemia. E aí ficou parado, né? Então vocês não chegaram a funcionar depois do programa? Não chegou a funcionar. Foi só um tempo depois, né? Inclusive, durante a pandemia, vocês passaram por algumas dificuldades, não foi? Foi, várias. Conta aqui pra gente. Várias dificuldades, como o restaurante fechou, então a gente, antes do programa gravar, a gente trabalhava bem com delivery. Então a gente tinha os clientes do Marmitex, a gente entregava bastante marmita pra fora, a gente tinha uma obra que a gente servia também, que entregava bastante Marmitex. Mas aí, como a gente decidiu seguir a linha do programa, né? Só uma semana depois do programa que ficou fechado, a gente dispensou todos os clientes que a gente tinha. Ou seja, quando veio a pandemia real, a gente não tinha nem o cliente pro restaurante que o Jacan deixou. Nem pro delivery. E nem pro delivery. Aí falou, e agora? O que a gente vai fazer? A gente fechou as portas, ficamos com os funcionários que dava pra ficar, ficamos com 1 ou 2, o restante a gente dispensou. E aí a gente continuou vendendo as marmitas que a gente entregava numa obra. A obra continuou, só que aí foi diminuindo o movimento da obra também. Aí a gente teve um período que a gente foi vender ovos, a gente colocou os ovos no carro, a gente tinha uma Fiorino na época, e aí a gente ficou 4 meses vendendo os ovos para poder arcar com as despesas do restaurante, para que pudesse pagar o aluguel de lá também, para conseguir manter. E ficamos vendendo 4 meses os ovos, depois mais uns 8, né, amor? Mais uns 8 meses que a gente voltou com as marmitas também no restaurante. Que aí a gente entregava umas marmitinhas pra lá e ficamos no total 1 ano e 1 mês fechado o restaurante. As marmitas foram as responsáveis pela volta por cima que vocês deram de novo? Ah, com certeza. Se não fosse a marmita, tava morto, né, na pandemia. Se não fosse as marmitas, a gente não tinha tido nem a oportunidade de trabalhar com um restaurante novo, na verdade. Porque ia ter falido antes de voltar. Como é que ia pagar o aluguel com o restaurante fechado? É verdade. No começo da gravação do programa, mostra eu vendendo os marmitas lá na obra. Na Fiorino. Isso, mostra mesmo. Não sei se vocês lembram. Sim, mostra Então mesmo. foi a obra que segurou tudo isso. Vocês manteram esses clientes depois? Mantemos. Inclusive, mantemos um bom tempo, né? A gente parou, a obra faz uns 6 meses, 8 meses? De 6 a 8 meses que a gente parou de entregar marmitas lá. Que aí a gente quis focar só no restaurante, a gente já tinha mudado de endereço. Não dava pra conciliar tudo. A gente quis focar. Teve que fazer escolha. Caramba! E aí, então, vocês começaram a vender as marmitas, vocês foram juntando um dinheirinho ali pra abrir o restaurante? Porque vocês mudaram o lugar, né? Como que foi esse processo? Não. Explica aí, amor. Isso ainda foi no endereço onde foi gravado. Ah, tá. Onde foi gravado, ficou 1 ano e 1 mês fechado e a gente tinha que reabrir o restaurante lá. Foi o tempo que a gente ficou com as marmitas.
Inclusive, quando o programa anunciou que ia pro ar, a gente tava quase entregando o ponto. Caramba. Porque a gente tinha aluguel lá pra... O aluguel tava em dia, mas o prédio tinha sido vendido. E aí a gente tava praticamente desistindo. Falando, a gente não sabe o que o programa vai dar, se vai ser bom, se não vai. E se a pandemia continua, se não continua, então a gente tava quase perdendo tudo. Então, esse tempo todo que o programa não foi pro ar, vocês... aconteceu tudo isso dos ovos, das marmitas, e o programa ainda não tinha ido pro ar. Não. Foi depois. O programa foi pro ar 1 ano depois que gravou. Um ano Nós depois gravamos em 2020, aí passou na televisão em 2021 e reprisou em 2022. Foi super legal pra gente. Passou 2 vezes. Ajudou bastante. Bastante. Mas aí a gente ia fechar o restaurante, ia alugar uma casa grande, ficar fazendo marmita e... Só marmita. Mas aí eu mesma já tava desistindo, já tava desanimada. Porque não sabia qual ia ser a repercussão do programa também, né? A gente já tinha praticamente desistido, porque o que acontece? A gente não ia ter dinheiro para fazer investimento, para alugar um outro local e fazer adaptação. Até então, pandemia e tudo fechado. As coisas estavam difíceis, né? Entendeu? Restaurante fechado, sem faturamento. A gente só com as marmitas da obra. A gente falou, então vamos alugar uma casa, faz uma cozinha industrial, fica só entregando as marmitas pra obra, e a gente chegou até a chorar. Tipo, o sonho do restaurante ficou pra trás. E a gente até imaginou, a gente vai estar lá na casa, vai aparecer alguém lá. E a gente tá com a cadeira nas costas, carregando. Foi embora.